vídeo eu vou mostrar para vocês em relação à configuração dos cortes dos materiais aqui na ScanCut. Espero muito ajudar vocês. Fiz esse vídeo exclusivamente porque tem muita gente com dúvida me perguntando como eu corto papel lamicote, qual a configuração que você usa, como eu corto papel offset, eu não estou conseguindo fazer um corte perfeito. Já vai deixando o like, ajuda muito aqui o canal, então vamos. Em primeira mão eu quero dizer para vocês que não tem uma regra, uma configuração certa, porque o meu corte não é igual ao seu em relação aos materiais, em relação ao gasto da lâmina. Então, se eu mostrar para vocês, material X, Y, Z, eu uso tal configuração, talvez coincida com o seu, mas provavelmente não vai coincidir, porque o meu gasto de lâmina não é igual ao seu, o meu trabalho não é igual ao seu. Então, eu vou mostrar para vocês aqui dicas em relação aos cortes, em relação à máquina, que eu acredito que vai ajudar bastante. Em relação a qualquer material que você precisar saber qual a configuração você vai cortar na ScanCut. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é, a maioria dos materiais vocês conseguem cortar sim no automático. Porque quando vocês colocam o material, ela já tem a sensibilidade de saber qual é o material ali e ela vai fazer no automático a pressão necessária para fazer o corte. Eu já disse para vocês aqui que até agora o material que eu precisei ajustar a pressão do corte foi no papel Paraná, né, o papelão. Eu precisei aumentar a pressão do corte. Nos outros materiais eu cortei no automático e no vinil adesivo eu diminuí a pressão do meio corte. Esse detalhe também que eu vou explicar na máquina já para vocês. Mas tem gente que diz aqui para mim que vai fazer só topo de bolo, trabalha com topos de bolo. Tem gente que disse aqui para mim que vai fazer trabalho só com adesivo. Eu vou dar dicas aqui, tanto do corte como de adesivos também. Dar dicas, detalhes sobre a máquina, sobre o corte para vocês já. Espero muito ajudar vocês. Eu vou fazer com um material só e dele vocês vão conseguir saber a configuração, se vocês vão precisar ajustar em qualquer outro material. Okay. Então, gente, eu poderia fazer com vários materiais diferentes, mostrar para vocês, mas fazer nenhum material para vocês terem uma base é o suficiente, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, o lamicote, tá bom? Esse é de 180 gramas. E o que nós vamos fazer para saber se ele corta no automático ou não? Isso vai depender da lâmina de vocês, porque o meu gasto da lâmina é diferente do de vocês. Então, não tem como eu falar para vocês qual a pressão do corte correta para cada material, porque cada um trabalha de um jeito, com materiais diferentes. Mas o que você pode fazer para não perder tempo, não gastar seu material? Você vem aqui, ó, se você tiver alguma dúvida, testar. Eu vou fazer esse vídeo exclusivamente para isso e outros detalhes também, para que vocês vejam o material, se vocês tiverem dúvida, e não gaste ele, e depois sim você vai fazer o teste. Se você tá com dúvida, vem aqui testar primeiro, tá bom? Então, olha só, na minha configuração, eu tenho aqui, ó, a velocidade, ele tá em 3, tá? Lembrando que eu digo a vocês, quando eu vou cortar algo mais detalhado, algo bem fininho, principalmente nomes em topo de bolo, eu gosto de deixar aqui a velocidade em 1, para que a lâmina passe bem lentamente e ela faça um corte mais preciso. A pressão tá no automático, vamos ver como é que a gente corta no automático aqui, mas lembrando que o meu gasto de lâmina não é o seu. Às vezes a gente tá com gramaturas diferentes, materiais diferentes, que a gente precisa aumentar a pressão do corte aqui em configurações. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar aqui testar. Ele mostra aqui, ó, um triângulo bem pequenininho, tá? Aqui tem uma setinha, botar mais pra direita, tá? Mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, aonde quer que você faça esse teste de corte. Dá o ok aqui e você pode pedir, ó, selecionar e pedir para recortar e ver como vai sair o corte no triângulozinho, para saber se você precisa tirar do automático e aumentar a pressão do corte. Geralmente eu corto no automático, mas devido ao tempo, ao gasto da lâmina, ela pode pedir para aumentar um pouquinho a pressão. E a gente vai lá e aumenta antes de fazer o corte do projeto todo. E aí eu não gasto meu material. E coloco aqui iniciar, tá? Ele vai fazer aquele triângulozinho, aquele corte bem pequenininho, eu vou mostrar para vocês.
Então, gente, olha só, tá aqui aquele triângulozinho. Eu vou levantar aqui, ó. Olha só. Ele cortou perfeitamente no automático. Esse é o lame corte 180 gramas. Eu não preciso aumentar a pressão para fazer o corte no lame corte no momento, tá bom? Ou seja, o material que eu colocar aqui, fazer uma base para topo de bolo, no automático, ele já tá me informando aqui, ó, que ele vai cortar legal, ele sai tudo. Eu não preciso aumentar a pressão lá em configurações. Então, faça esse teste de corte para qualquer material. Outro detalhe que eu quero dizer para vocês é em relação aos materiais. Por exemplo, você vai cortar papel 180 gramas, mas papéis diferentes. Você vai cortar papéis diferentes em gramaturas. Ou nem papéis, né? Cortar materiais diferentes. Cortem separado. Quando a máquina lê, ela não vai identificar cada pedacinho o que é para cortar, tá? Porque, por exemplo, eu vou cortar um material aqui, eu vou cortar um papel, cada coisa diferente. Ela não vai identificar cada coisa o que é para cortar, tá? Então, se eu vou cortar lamicote, eu coloco só o lamicote. Se eu vou cortar lamicote e outro material, então primeiro eu coloco o lamicote e depois o outro material. Porque, gente, além de ela não sentir a sensibilidade, né, pode danificar a máquina, não é recomendado, tá? Se são materiais diferentes, espessuras diferentes, até gramaturas diferentes, ela não vai ler todos eles ao mesmo tempo. Então, o ideal, o correto, é você cortar separado. Você não vai ganhar tempo com isso e pode até danificar a máquina, ou ela dar alguma mensagem que não vai cortar e você ter que tirar e refazer. Tá bom? Então, se for assim, como eu falei pra vocês, da mesma gramatura, a mesma espessura, né, o mesmo material, mas vocês querem cortar assim um pedaço de um projeto aqui, outro aqui, que eu já fiz várias vezes aqui, aí tudo bem, tá bom? Como eu já cortei aqui várias vezes aqui no canal, vocês podem visualizar. Mas se for materiais diferentes, espessuras diferentes, vocês cortem separado. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa alavanquinha assim, aqui ó. Não sei se vocês já repararam aí na lateral da máquina de vocês. Às vezes, dependendo do material, ela pede pra botar na alavanca número 2, tá? Pra poder o corte sair perfeito e ela poder fazer o corte. Mas a própria máquina, ela vai pedir, tá? Porque eu já vi gente perguntando como é que eu sei que é pra colocar na alavanca 1 ou na 2 na hora de cortar. Não tem problema, na hora que você colocar o papel ou qualquer material e for cortar, ela vai identificar e vai dizer que precisa mudar a alavanca aqui para poder fazer seu corte perfeito. E aí ela vai mostrar ali na tela, nessa telazinha aqui, né? Ela vai dar a mensagem aqui e vocês aí ajustam a alavanca ali e dá o ok e continua o corte. E ela continua cortando perfeito o seu material. E uma última dica em relação à parte de teste de corte, de usar aqui a máquina para o corte, é aqui em configurações, mais embaixo. Vocês têm aqui a velocidade do corte e a pressão do corte, ok? Vocês podem aumentar a pressão se precisar ou deixar no automático, tá? A gente já acabou de fazer o teste. E aqui embaixo, no meio corte, quando eu ligar, tem a pressão do meio corte, que é diferente da pressão do corte, tá? Então, se eu ligar o meio corte e colocar para cortar, e aí você precisar ajustar a pressão aqui, tá? São pressões diferentes, tá bom? Eu já expliquei aqui no canal, mas estou explicando exatamente aqui na parte do teste, que é onde a gente às vezes precisa ajustar a pressão do corte, tá? A pressão do corte é diferente da pressão do meio corte. Se eu vou usar o meio corte para cortar vinil, para cortar adesivo, é aqui que eu vou ajustar se precisar, tá? Aqui tá em -1 porque eu cortei o vinil adesivo, tá? Mas geralmente em adesivo eu corto no automático, dependendo da gramatura do adesivo. Eu preciso aumentar a pressão, tá bom? E aí, o que é que eu faço se eu tiver na dúvida, né? Pela gramatura que eu comprei e tudo mais. Eu vou ajustar ali a pressão, deixar no automático e vou fazer esse teste, ó. Na primeira tela aqui tem testar. E aí eu vou identificar se quando eu cortar aquele adesivo, ele vai me destacar legal ou se eu preciso ajustar a pressão. Ok? Aqui eu vou deixar o meio corte desligado, porque eu vou fazer cortes normais, eu não vou cortar adesivo nem vinil agora.
para quando eu colocar na máquina, ele esteja na configuração correta, tá bom? A última configuração que você deixa, você desligou a máquina, quando você ligar, ele não volta à configuração que estava, ele fica na última. Então, se você deixar aqui ligado meio corte e desligar aqui a máquina, quando você ligar, ele vai estar configurado em cortar meio corte, que foi a última configuração que você deixou. Aí, se você colocar um material que não é meio corte, não é adesivo, você vai cortar normal, ele não vai fazer seu corte, tá bom? Então, sempre deixe na configuração que vocês usam mais, tá? Ah, eu só uso para adesivo meio corte, então tudo bem. Mas se não for o caso, já deixe desligado meio corte, para quando desligar a máquina, a configuração está no corte normal, tá bom? Se você gostou do vídeo, espero que tenha ajudado vocês, esclarecido um pouquinho em relação ao corte, alguns detalhes eu achei aqui necessário. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, desses detalhes que eu fiz aqui só sobre corte, só sobre a configuração. Espero muito que tenha ajudado vocês. Deixando o like ajuda muito aqui o canal. Então, até o próximo vídeo.